Bom dia, meus caros amigos e amigas. Vamos fazer a nossa reflexão de hoje sobre o Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 35 até 40. Desde sexta-feira, a igreja está colocando para nós uma meditação desse capítulo 6 de São João. Porque é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, porque é onde Jesus faz o discurso da Sagrada Eucaristia. Mas antes ele prepara o povo. Todo esse capítulo 6, que tem 71 versículos, é uma preparação pedagógica que Jesus faz para fazer o discurso difícil da Eucaristia. Ok? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Convido você, meu irmão, a pedir a Deus a graça do Divino Espírito Santo, a luz do Divino Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor envia o teu Espírito a nós para nos iluminar, nos guiar, nos santificar. Vinde, Espírito Santo, vinde nesta manhã de quarta-feira, em que nós te damos graças, Senhor, pela nossa vida, damos graças por estarmos aqui vivos, Senhor, e pedimos que o Senhor envie sobre nós o teu Santo Espírito, para que tudo seja criado, Senhor, e renovareis a face da terra. Ó Deus, vós que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo esse mesmo Espírito, especialmente esse trecho do Evangelho de hoje, Senhor. Nós compreendamos profundamente o que o Senhor quer dizer para cada um de nós. E possamos gozar sempre da consolação do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. O Evangelho de hoje, meus irmãos, muito bom dia a todos vocês. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 6, versículo 35 até 40. Então, como eu disse, desde sexta-feira a igreja está colocando esse capítulo 6 de São João. Começou lá com Jesus fazendo a multiplicação dos pães. Depois Jesus vai andando sobre as águas para encontrar com os discípulos. E agora na sinagoga de Cafarnaum, porque ele atravessou da cidade de Tiberíades para a cidade de Cafarnaum. Ali ele está naquela sinagoga que existe até hoje lá, os seus restos, existem até hoje suas ruínas, onde Jesus fez esse grande discurso da Eucaristia. Eu quero lembrar que primeiro Jesus fez a multiplicação dos pães. Para quê? Para mostrar que ele tem um poder sobre o pão. Ele multiplica o pão. O pão obedece a sua palavra. Pão, se multiplique. E o pão se multiplica. Ele tem poder sobre o pão. Muito importante você entender isso. Depois ele anda sobre as águas, não afunda, para mostrar o quê? Ele tem poder sobre o seu corpo. O seu corpo supera as leis da gravidade quando ele quer. Todas as leis da gravidade, da física, da química, da biologia, tudo. Depois ele vai transformar o pão no seu corpo. Olha que coisa bonita. Se ele tem o poder sobre o pão, porque ele multiplicou os pães, tem poder sobre o seu corpo, ele pode transformar o pão no seu corpo. Que coisa maravilhosa. Por isso que ele fez esses dois grandes milagres antes, para que pedagogicamente o povo pudesse entender, que não iam entender o discurso da Eucaristia, mas não podiam duvidar, porque era Deus que estava falando. E ele mostrou a sua divindade nesses dois milagres. Eu tenho poder sobre o pão, eu tenho poder sobre o meu corpo, então eu posso transformar o pão no meu corpo. Que coisa bonita. O Evangelho de hoje, então, meus irmãos, vamos ler aqui, capítulo 6 de São João, do versículo 35. Jesus replicou: Eu sou o pão
da vida. Eu sou o pão da vida. Por isso que ele transforma o pão nele, né? Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. São palavras que a gente tem que mastigar, digerir, né, no espírito. Eu sou o pão da vida. A vida. Quem não come desse pão não tem vida. Quem não se alimenta da Eucaristia, meus irmãos, perece, né? Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. É claro que nós não vamos condenar aqui aquelas pessoas que não conheceram a Eucaristia como nós conhecemos, e não têm culpa, tantas vezes foram criadas numa família que não é católica. Então, não vamos pensar que essas pessoas estão condenadas de jeito nenhum, não é isso. Porque Jesus fala aqui, né? Aquele que vem a mim não terá fome. Pode não ir a Jesus pela Eucaristia, mas vai pela fé. E Deus olha isso também, né? Quem crê em mim jamais terá sede. Se Deus quiser, um dia, meus irmãos, haverá um só rebanho e um só pastor. E todos terão a Eucaristia. Mas antes disso, nós não podemos também julgar ninguém, condenar ninguém. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Quantos, né? Quantos vê Jesus e não crê? Vê os milagres eucarísticos, vê o milagre de Lanciano, né? Vê, né, o milagre do Santo Sudário e não crê. É o racionalismo, né? O positivismo, o iluminismo, só acredita na razão. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, né? E o que vem a mim eu não lançarei fora. Ora, se você ama Jesus, se você acredita em Jesus, você está aqui nessa palavra. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu não lançarei fora. Meu amigo, minha amiga, se você tem fé, agradeça essa fé a Deus. Se você foi batizado na igreja, se você fez a primeira Eucaristia, se você se confessa, se você comunga, se você foi crismado, agradeça. Você está aqui nesse que Jesus diz, né? Todo aquele que o Pai me dá, o Pai deu você a Jesus, pela fé que você tem em Jesus. Então Jesus diz aqui, né? E o que vem a mim, não o lançarei fora. Ele não vai desistir de você. Pode ter certeza disso. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso é muito importante, né? Jesus fala muitas vezes disso, né? Eu não vim para fazer a minha vontade, fazer a vontade do Pai que me enviou. Lá no Evangelho de São João mesmo, no capítulo 5, um capítulo antes, né? Jesus diz, eu não busco a minha vontade. Eu busco a vontade daquele que me enviou. A gente percebe no Evangelho, meus irmãos, que a sede de Jesus era fazer a vontade do Pai. E essa tem que ser também a nossa, sabe? Aos poucos. Isso tem que ir crescendo dentro de nós, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Eu escrevi um livro para fazer a vontade de Deus. O que eu preciso para fazer a vontade de Deus? Porque Jesus, ele só falava isso. Lembra daquele encontro lá com aquela samaritana no poço de Jacó? Evangelho de São João, capítulo 4. Era meio-dia, os discípulos foram comprar pão lá na cidade e ele ficou conversando ali com aquela samaritana. Quando os apóstolos chegaram, né, encontraram ele lá e disseram, Senhor, coma alguma coisa, né? Já devia estar com fome. E Jesus disse o que para eles? Eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Meu alimento, a minha força, a minha vida é fazer a vontade do meu Pai. Isso é muito forte. Tudo para Jesus era fazer a vontade do Pai. Tudo. Né? Ele falou aqui, João 5,30, eu não busco a minha vontade, eu busco a vontade daquele que me enviou. Não é? Naquele momento da agonia mortal, em que ele, como homem, sentiu todo o peso da paixão que ele sofreu no dia seguinte, porque ele era Deus, como Deus ele sabia,
ele fala, Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Não a minha. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não é, se eu tenho que beber esse cálice, seja feita a tua vontade. É uma frase que nós precisamos de vez em quando repetir também, sabe, meus irmãos, nas nossas lutas, aflições, problemas. Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu o beba, dá-me força, Pai, para fazer a tua vontade. Não é? E Deus vai nos dar a paz. Então, eu gostaria que você entendesse que toda a energia de Jesus, toda a força de Jesus, todo o entusiasmo de Jesus, o alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai. Não é? E isso começa muito cedo, quando ele tinha 12 aninhos de idade, ele vai lá no templo, ele fica encantado com o templo, a casa do Pai, o templo de Jerusalém, e ali ele fica, até esquece de seu pai e da sua mãe. Não foi um ato de desobediência, foi um ato de, eu diria, de êxtase. Né? Esqueceu. Às vezes a gente não esquece as coisas também, né? Veja o amor que ele tinha pelo pai, acabou esquecendo seu pai e a sua mãe, por causa do Pai do céu. E quando Nossa Senhora disse a ele, meu filho, por que você fez isso conosco? Teu pai e eu estavam te procurando aflitos. Nossa Senhora mostra que a única aflição nossa deve ser perder Jesus. A única aflição dela era perder Jesus. E o que Jesus responde? Não sabeis que eu devo fazer a vontade do meu Pai? Vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu Pai? Vocês não sabem que a minha vida pertence a meu Pai? Nossa Senhora e São José se calaram. O evangelista diz que Maria guardava aquilo no coração dela e meditava. Fazer a vontade do Pai. Então Jesus coloca aqui nesse evangelho isso, né? É muito importante, né? Desci do Pai, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós também. Nós não estamos nesse mundo para fazer a nossa vontade. Santo Agostinho dizia que Jesus é o exemplo da humildade. Porque exatamente por isso, porque ele não queria fazer a vontade dele, ele queria fazer a vontade do Pai. O vaidoso, o orgulhoso, o soberbo, quem é? É aquele que quer fazer a sua vontade. Nem a vontade dos outros, nem a vontade de Deus. Ele quer fazer a sua vontade. Então Santo Agostinho diz, Jesus é o mestre da humildade. Jesus é o exemplo da humildade. Jesus é o ícone da humildade. Por quê? Porque ele abriu mão de toda a sua vontade. Aí você abre a mão do orgulho, abre a mão da soberba, para fazer a vontade do Pai. E ele coloca aqui, ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perder nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Meus irmãos, Jesus veio para isso, para a nossa salvação. Eu já expliquei aqui muitas vezes que não tem salvação fora de Jesus, porque só Jesus pagou o preço infinito do nosso resgate diante de Deus, porque o pecado da humanidade fere a majestade infinita de Deus. Então, só uma oferta infinita à justiça divina podia nos trazer de volta para Deus. Só Jesus pôde fazer, porque só Jesus é Deus e só Jesus é homem. Como homem, ele pagou o pecado do homem. Como Deus, ele pagou um preço infinito, que era preciso pagar a justiça divina. Então agora ele fala, né? Para que eu o ressuscite no último dia. É o que o Pai quer. Não pereça nenhum daqueles, né? Veja, meus irmãos, hoje eu estava lendo um pouco da vida de Santa Catarina de Sena, que é dia dela, né? Eu quero falar um pouco dela de tarde. Depois do nosso texto da misericórdia, às 3 horas, eu quero falar um pouquinho. Santa Catarina de Sena, ela tem... Eu até coloquei no meu Twitter um pensamento de Santa Catarina de Sena, onde o pai fala para ela, né? O pai, naquele livro que ela escreveu, o diálogo dela com Deus, aquilo que Deus falava no coração dela, ela pôs no papel. Então Deus dizendo para ela, eu te salvei, eu te tornei bela, né? Eu tenho um amor imenso por você, porque você é a minha imagem e semelhança, né? Então,
Cada um de nós é essa beleza de Deus. Cada um de nós custou o sangue de Cristo. Então, o Pai não quer perder nenhum. Por isso que Jesus diz aqui, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Agora, para ressuscitar no último dia, você tem que ter fé em Jesus. Acreditar nele, acreditar na igreja, nas coisas que a igreja ensina. Né? O Pai não quer perder nenhum. Veja a parábola do filho pródigo. Veja aquilo que Jesus diz, aquela parábola das 100 ovelhas, que o pastor deixa 99 lá no aprisco, segura, ele vai buscar uma que está perdida lá nos abismos. E ele desce lá os abismos, arranca aquela ovelha dos espinheiros, coloca no ombro, traz para o aprisco, e depois ele diz, haverá mais alegria no céu. Entre os anjos de Deus, um pecador que se converta, do que por 99 justos, que não precisam fazer penitência. E conta ainda aquela palavra da mulher que perdeu a dracmazinha dela, acendeu a luz, varreu a casa. Quando encontrou aquela dracmazinha, chamou as amigas e fez, né, compartilhou com as amigas a alegria de ter encontrado aquela dracma perdida, que era importante para ela. E né, Jesus vai colocando essas para mostrar como Deus quer nos salvar. Né? Bendito seja, né, Padre Jonas, que criou a canção nova com esse lema, dai-me almas. Aliás, era a meta de Dom Bosco, né? Dom Bosco dizia para Deus, dai-me almas, pode ficar com o resto. Quero salvar almas. E a canção nova tem um projeto de manutenção dela, né? Projeto Dai-me almas. É o que Deus quer, meus irmãos. Eu fico sentindo a dor do coração de Deus quando alguém o renega, quando alguém não acredita em Cristo, os racionalistas, né? Os materialistas, os marxistas, que rejeitam Deus, né? E se perdem por conta própria. Deus não lança ninguém no inferno. Não tenha medo do inferno, não. Se você tem Deus, não tenha medo do inferno, porque Deus não lança ninguém. O catecismo da igreja fala claro. Deus não lança ninguém no inferno. É preciso uma aversão pessoal a Deus para a pessoa ir para o inferno. Está no catecismo da igreja, lá pelo parágrafo 1000, mais ou menos. Deus não é carrasco, Deus é Pai. Ele quer nos salvar, quer salvar cada um de nós. Né? Essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está aí, meus irmãos, uma missão para nós. Talvez a gente não possa converter muita gente, mas Jesus está dizendo que se a gente converter um pecador, você já vai fazer uma alegria lá no céu. Talvez você não tenha dinheiro para fazer festa aqui no céu, aqui na terra. Fica caro fazer festa, né? Tem que contratar buffet, não é isso? Mas talvez você possa fazer uma festa no céu. Cada pecador que você converte, você pode fazer uma festa no céu. É bonito isso. Como Deus confia em nós. Como Deus tem confiança em nós para ajudar a salvar os seus filhos. Né? Eu quero só completar, colocando aqui isso que ele colocou, que, né, ele veio para fazer a vontade do Pai, e nós também devemos ir para fazer a vontade do Pai. Eu escrevi um livro para fazer a vontade de Deus. O que eu coloquei nesse livro? Nesse livro eu coloquei o seguinte, como é que eu vou fazer a vontade do Pai? Né? O grande Santo Afonso de Ligório dizia assim, para fazer a vontade de Deus, para chegar à santidade, porque a santidade é fazer a vontade de Deus. Santo Afonso de Ligório dizia, para fazer a vontade de Deus, para chegar à santidade, é preciso de duas coisas. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Olha que bonito. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. O que é fazer o que Deus quer? Viver segundo a lei de Deus, os mandamentos, aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que está na Bíblia, aquilo que está no catecismo da igreja, fazer a vontade de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, guardar domingos e dias santos, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, fazer o que a igreja ensina, fazer o que Deus quer. Mas também, fazer o que Deus quer, mas também querer o que Deus faz. O que é o querer o que Deus faz? Além de fazer o que Deus quer, ser um bom profissional,
ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um profissional competente, dar o seu exemplo, né, de honradez, de justiça, de verdade, de amor às pessoas, além de fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz. O que é o querer o que Deus faz? Aquilo que acontece na nossa vida e que a gente não pode mudar. As doenças, as dores, entende? Aquilo que nos atinge e que Deus sabe que nos atinge. Porque Jesus disse que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus saiba. Então, quando Ele permite que o mal nos atinja, de Santo Agostinho, é porque do mal Ele sabe tirar o bem. Porque se não soubesse tirar o bem, Ele não permitiria que o mal nos atingisse. Né? Paulo Claudel, eu estou escrevendo um livro, né, sobre ateus que se converteram. Né? São 15 ateus que se converteram. Um deles foi Paulo Claudel. Paulo Claudel, um grande teatrólogo francês que depois se converteu, adulto. Paulo Claudel, ele dizia, né? Deus nos fala pela sua palavra, mas Deus nos grita quando a dor nos atinge. Ele fala suave. Quando a gente lê a palavra, medita, mas quando a dor nos atinge, aí Deus está gritando conosco. Gritando não no sentido de nos condenar, nos assustar, gritando no seguinte: ouça a minha voz. Eu estou fazendo uma obra em você. Estou te purificando. É o que a igreja ensina. Sim, o valor, né, do sofrimento. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica maravilhosa em latim, né, Salvifici Doloris, parece que é assim, né, onde o Papa fala do valor do sofrimento, que o sofrimento ele é salvífico. Então, fazer o que Deus quer, né, ser um homem honesto, ser um profissional competente, exemplar, cumpridor dos seus deveres. Essa é a primeira missão do cristão. Né? E querer o que Deus faz. Tá aí, meus irmãos. Né? Eu quero convidar você para as 3 horas da tarde, a gente rezar o texto da misericórdia, se Deus quiser, e quero conversar um pouco sobre a beleza da vida dessa santa doutora da igreja, que era analfabeta, mas que fez maravilhas na vida da igreja. Um grande abraço, até mais tarde, se Deus quiser.